Olá, eu convido você aqui na rádio, na TV Câmara Bauru, no 93,9 FM, nos canais 60.3 UHF Digital e 10 da NET, a conversar um pouco, entender o mundo do sistema aeroviário do ponto de vista de responsabilidade civil, acidentes, garantias. Infelizmente ocorrem tragédias e como o direito e, sobretudo, o mercado lida com essas garantias aqui no Brasil e no mundo. Para entender, inclusive, a história sobre isso, está conosco o nosso convidado, é um especialista. Ele é piloto, mas é graduado em Direito pela Faculdade Católica de Direito de Santos, pós-graduado em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, a USP, com especialização em Direito Aeronáutico, entre outras atribuições. O senhor Sérgio Roberto Alonso, a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio da TV Câmara. Tá, o prazer foi todo meu, eu agradeço o convite, espero ajudá-lo. Pedi para a gente começar do início. O senhor comentava conosco fora do ar que o direito aeronáutico tem relação para as pessoas entenderem um pouco de história e como o mercado muda nessas relações lá na guerra, ainda na Primeira Guerra. Como a guerra e o uso do avião fez a modificação desse sistema? Durante a Primeira Guerra Mundial, praticamente a aviação era de caça e ela se desenvolveu muito. Após a Primeira Guerra Mundial, começaram as primeiras empresas aéreas muito rudimentares. E o direito a aviação, ela nasce internacional. Por quê? Na Europa, você decolava da França, alguns minutos depois você já estava cruzando fronteiras. No começo, quem que voava? Quem voava eram aventureiros, então os acidentes eram muitos. Então você tinha um regime de responsabilidade que os donos das empresas não pagavam nada porque quem voava, voava por conta e risco. Na medida que se foi desenvolvendo a aviação e como as pessoas que voavam eram pessoas com muita renda, havia um acidente, o que ocorria com esse acidente? As empresas faliam, porque as pessoas acionavam as empresas e as indenizações eram muito grandes. Daí, com o desenvolvimento da aviação, em 1929, houve o quê? Uma convenção internacional, que é a Convenção de Varsóvia, onde unificou a lei aplicável, o foro aplicável e limites de indenização. E o que significava isso? Que, de antemão, a empresa sabia, em caso de acidente, quais seriam as indenizações a serem pagas. E isso favorecia que eles pudessem ter a apólice de seguro, porque as seguradoras só assumiu uma responsabilidade com indenizações até um certo limite. E isso foi importante para desenvolver a aviação nesse primeiro momento. A aviação comercial depois, como é sabido, sobretudo após a Segunda Guerra, ela deu um salto em escala e tecnologia gigantesco. Como esse desenvolvimento interferiu nesse segmento de seguros, garantias e direitos? Depois da Segunda Guerra Mundial, e em função até da Segunda Guerra Mundial, o homem conseguiu romper o fosso do Atlântico, quer dizer, fazer viagens atravessando o Atlântico. No começo, na guerra, o que acontecia? O transporte, por isso que foi importante Natal. Os americanos, eles faziam os Estados Unidos, Natal, abasteciam aqui, atravessavam o fosso do Atlântico e iam abastecer a Europa através do norte da África. Com o desenvolvimento da aviação e da autonomia dos aviões, isso não foi mais necessário. Os aviões passaram a ter autonomia. E após a Segunda Guerra, teve muito excedente de guerra. E o Brasil comprou muitos aviões por preços baratos e ocorreram, vamos dizer, muitas empresas no Brasil. O interior de São Paulo, o interior do Brasil era totalmente interligado. Você tinha aviões que vinham para Botucatu, Bauru, o estado todo era interligado com empresas aéreas. E aí faltavam pilotos. E aí quem que apareceu? O Assis Chateaubriand fez uma campanha de asas para o Brasil, equipou vários aeroclubes e aí nós tivemos uma formação muito grande de pilotos. Aí que nasceu o nosso também aqui. Que nasceu o Aeroclube de Bauru, que foi muito importante. E aí o Bauru está na história até por outra razão mais na frente. Após essa Asas para o Brasil, que
conseguiu equipar o país com aviões primários de treinamento. Apareceu um sonhador chamado Brigadeiro Montenegro, na época não era brigadeiro, que criou o CTA e o ITA, que foi a semente da indústria aeronáutica, que mais tarde o coronel Osiris Silva, bauruense, piloto de planador, impulsionou e criou a Embraer. E, curiosamente, a aviação no Brasil sempre teve assim uma dicotomia. De um lado, pessoas que queriam que a aviação avançasse. De outro lado, pessoas que desconfiavam disso. Na própria aeronáutica, tiveram pessoas com alta patente que eram contra a indústria, eram contra a indústria brasileira e eram contra o jato. Entendeu? Vamos voltar para a questão de direitos e garantias, só para não sair do eixo aqui. A partir de 29, com essa demarcação do marco regulatório mundial de Varsóvia, dá um pulo, um salto gigantesco na história. Hoje, a aviação brasileira, ela é regulada é signatária desses acordos que foram ratificados depois internacionalmente, mas ela usa só o Código Brasileiro de Aeronáutica ou também o nosso Código de Direito do Consumidor, dependendo da matéria? Veja só, o Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção de Varsóvia para transporte aéreo internacional, responsabilidade civil do transportador aéreo internacional. Posteriormente, acho que em 98, o Brasil é signatário da Convenção de Montreal. Então, o regime do Brasil é o seguinte: voos internacionais são regulados pela Convenção de Montreal. Okay. Voos nacionais pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. E aí ocorreu uma certa complicação. Complicação não, uma certa... vamos dizer assim, uma disputa entre Código Brasileiro de Aeronáutica e Código Brasileiro do Consumidor. Como as indenizações do Código Brasileiro de Aeronáutica eram muito baixas, os tribunais começaram a aplicar o Código Brasileiro do Consumidor, que prevê indenizações ilimitadas e sem necessidade de demonstrar a culpa. Vamos dividir em duas questões. Indenizações. Qual tem sido o parâmetro dos casos que já foram julgados? A gente podia citar vários deles aqui, mas qual tem sido o parâmetro do quanto indenizatório em relação ao passageiro em si que está lá? Antes da Constituição de 88, você tinha, se você demonstrasse, e antes do Código do Consumidor, se você demonstrasse que a companhia tinha agido com dolo ou culpa grave, isso eu estou falando para efeito de indenização do Brasil. Okay. Você compunha a indenização de acordo com o Código Civil. Ou seja, você pega a projeção da vida do passageiro e quanto ele ganhava e projeta no espaço. Por exemplo, se ele tem 20 anos, hoje a idade média do brasileiro é 75 anos, então seriam 45 anos, o equivalente a 2/3 do que ele ganhava por mês. E se ele é um jovem que ainda está na faculdade, nesse caso, peculiaridades, particularidades? Esse é o grande problema. Se a pessoa ganha pouco, vai ganhar pouco. Então, esse é um problema da lei brasileira. Ela trata diferentemente a vida. Se a pessoa ganha bastante, ela vai ganhar bastante. Se ela ganha pouco, vai ganhar pouco. Houve uma mitigação disso com a Constituição de 88, que admitiu danos morais. Então, hoje você tem os danos morais. Mas que, infelizmente, no Brasil, os tribunais limitam a 500 salários mínimos, ou no máximo 1.000, mas a média é 500 salários mínimos pela morte. Aí tanto faz se você é rico ou pobre, entendeu? Você vai ter isso, mas é muito baixo, se você comparar com as indenizações ocorridas nos Estados Unidos e mesmo na Europa, que é onde você tem danos punitivos. Eu falei com o senhor aqui que quando a gente vai lidar com o leigo na hora de contratar um seguro de carro, o brasileiro gosta muito de carro, né?
ele olha na pólice, se ele for o mínimo cuidadoso, ele olha lá a responsabilidade civil quanto a terceiros, o valor da cobertura. Se ele que cometeu a possibilidade das coberturas de caso de indenização de gastos com saúde, com hospital, enfim, se o sujeito tem amputação, se não tem uma série de pequenos requisitos, o dano físico, a gente olha muito quanto que dá para cobrir o carro, né? E não a vida, infelizmente. No acidente aéreo, pensando do outro lado, quando a companhia vai contratar o seguro, como que se calcula isso? Quais são os critérios? Então, o Código Brasileiro de Aeronáutica exige um seguro obrigatório, equivalente ao que tem de automóvel. O DPVAT nosso. DPVAT. E chama seguro reta. O que esse seguro cobre? Ele cobre os danos aos passageiros e aos tripulantes e de terceiros na superfície. Por exemplo, um avião caiu no meio de Bauru. Ele vai cobrir os danos à superfície. Agora, qual é esta cobertura? Esta cobertura é o seguinte, ela é irrisória. Mais ou menos hoje é R$50 mil por passageiro e danos na superfície é um cálculo feito na base do peso do avião e para vocês terem uma ideia, um avião igual um Learjet, ele caindo, é porque faz um cálculo sobre peso. A apólice dele vai cobrir 300, no máximo R$400 mil de danos na superfície para ser dividido para todas as vítimas. Mas se o avião for mais leve, então, ele teoricamente, se acontecer uma tragédia, ele paga menos esse seguro da questão dos danos de superfície? Tem uma tabela que eu não tenho assim de cabeça, claro. É o seguinte, você pega o peso do avião e você paga X por peso até uma certa quantia. Um avião maior vai pagar mais, mas o estrago é muito maior. Né? Agora, mas é muito baixo, de qualquer forma, esse dano na superfície. Sem querer complicar, mas só para curiosidade, o acidente com Eduardo Campos, a gente comentava também aqui. Qual seria o efeito do ponto de vista de argumentação de seguro, nesse caso para dano de superfície, se ele tivesse, ao invés de ter caído assim, estou fazendo com a mão aqui para quem está no ar mesmo, e se ele tivesse feito um arrasto de superfície sobre vários imóveis? Veja só, o acidente do Eduardo Campos lá em Santos, por sorte, ele caiu num terreno, era o único terreno que tinha lá. Se ele não cai verticalmente e se ele faz... Ele cai strike horizontal? Ele faz um strike horizontal de um quarteirão e o total que ele ia pagar seria 250 mil, 300 mil reais para dividir por todos os imóveis, donos os imóveis. E é uma piada. É uma piada. E pior ainda, naquele caso, a apólice não estava válida. Quer dizer, conseguiram fazer uma coisa totalmente errada. A apólice não estava válida. Quem seriam os responsáveis lá? Também, outro problema. Você tinha o dono do avião, que teria passado para a campanha do Eduardo Campos, que também os que fizeram essa coisa não tinham condições. O único responsável lá, quer dizer, que talvez que tenha renda para pagar, seria o partido, o PSB. Eu ia comentar sobre isso. É muito comum na aviação, inclusive em helicópteros também, que não é nem o nosso tema aqui em avião, principalmente os jatinhos executivos, empréstimos, aluguéis ou favores. Quando o sujeito dono está fazendo isso, ele está assumindo um risco gigantesco. Exatamente. Quem é o responsável é o dono do avião. Quer dizer, a matrícula do avião está em nome de quem? Então, o operador do avião que aparece no RAB, Registro Aéreo Brasileiro, que é o responsável por aquilo. Vou voltar nesse dado. E também o fretador do caso. No caso específico do Eduardo Campos, tudo parece crer que era o seguinte, o dono do avião emprestou para a campanha do Eduardo Campos. Sim. E quem pagava os salários e as despesas era o Partido Socialista Brasileiro. Logo, ele também é corresponsável. Os participantes do negócio têm cotas de responsabilidade, usando uma expressão esdrúxula aí. É isso aí. São solidários de alguma forma. São solidários. Exatamente. Vou voltar para a ideia anterior, então. Seguro de avião, e pensar em questão de indenização, é parecido, a regra geral, com o DPVAT para o carro. Exatamente. Se chama seguro reta. Seguro reta. Então, o que eu acho que a sociedade, principalmente as que são vizinhas de aeroporto,
os passageiros, enfim, a sociedade em si, devia de fazer uma campanha muito grande, entendeu? Para que essas apólices fossem, o seguro obrigatório fosse substancialmente elevado. Por quê? Entendi. Hoje é o seguinte, se você tem um reta, se o operador for uma pessoa consciente, tiver posses e tal, ele tem um seguro extra, que foi o caso desse, por exemplo, hoje, da Gol e de outras companhias aéreas que começaram a contratar seguros extra o reta. Mas a maioria dos pequenos jatos, das aeronaves, só tem o reta. Seu Sérgio, se eu pego um carro de 70 mil reais e vou fazer um seguro por ano, aí um Cruze com um valor médio, o seguro dele vai entre 1.500. Tem carro que fica mais, o Golf, porque o índice de roubo, enfim, tem algumas variáveis que aumentam o valor de seguro. Sim. Se está em São Paulo é um valor, se está em Manaus é outro valor. Mas eu estou estabelecendo uma média aqui, um carro de 70 mil reais, e classe média hoje no Brasil, 1.500, 1.700 reais o seguro por ano. Um avião comercial, um Fokker 100, dá para ter ideia de quanto custa o seguro anual? Não é nada, a regra não é essa, não tem nada a ver. Não, veja só, os seguros de casco, vamos falar de aviões menores. Por que não se faz seguro de casco? Porque pouca gente faz seguro de casco e os prêmios são caros. Normalmente, eu não sou um técnico de seguro, normalmente fica entre 5% a 10% do valor do avião. Os seguros, no caso do sistema aeronáutico, aeroviário, então, eles estão focados na questão das pessoas. Em outro sentido, do ponto de vista indenizatório? Do seguro reta? Das pessoas e danos na superfície. Só que não cobre nada. Entendeu? É irrisório. É irrisório. Então, as companhias e tal. Agora, o que acho que caberia à ANAC e também o sistema legal tem um novo Código Brasileiro de Aeronáutica a ser estão discutindo, exigir que fosse elevada essa importância. Agora eu vou trazer um ponto aqui para deixar um raciocínio importantíssimo. O governo do Estado de São Paulo, em particular, tem 30 e poucos aeródromos chamados comerciais, que ele detém convênio com a Infraero, enfim, com o governo federal, a gestão disso, né? E ele que mantém isso. E alguns ele está transferindo de presente, na minha opinião, de grego para as prefeituras, que não é vocação delas lidar com aeródromo. Aqui em Bauru é o caso, o prefeito anterior aceitou um aeródromo para a gente fazer a gestão aqui. Qual é o nível de responsabilidade do município? A gente está falando de responsabilidade compartilhada, solidária aqui, no caso de descumprimento de uma norma eventual de segurança ou de sinalização, por exemplo. Olha, veja só, no direito aeronáutico, você tem vários responsáveis, né? O operador do aeroporto, no caso aqui, a Prefeitura de Bauru, ela é uma operadora, logo ela é responsável. Ela é responsável por quê? Para manter toda a zona de proteção aeronáutica devidamente sinalizada no que for para ser sinalizado. Por exemplo, um fio de alta tensão dentro da zona de proteção. Acho que aqui não tem, mas vamos supor que tivesse. Tem que estar sinalizado com balizas. Porque se um avião entrar numa coisa dessa, ela passa a ser responsável juntamente com a empresa de energia elétrica. Se a prefeitura permitir uma construção ilegal que invada a área de proteção do aeródromo e houver uma colisão contra um prédio, alguma coisa assim, também é responsável. E também é responsável pela manutenção da pista. Por exemplo, uma pista que um avião venha pousar bem e pegue um buraco lá e que quebre. Entendeu? Um jatinho. Quer dizer, então, esses são 700, 800, $1 milhão. Quer dizer, ela é responsável, sim, por toda a operação aeroportuária que não seja feita em conformidade com as leis e com a manutenção. Entendido as questões gerais desse nosso princípio de conversa aqui, eu imagino que as pessoas já devem estar ansiosas do outro lado. Pergunta para ele sobre Chapecó, pergunta para ele sobre as outras coisas, que assim ajuda, através de um caso concreto, discutir hipóteses e situações aqui. A gente está gravando aqui, infelizmente, um ano ainda e pouco, sobre a efervescência do acidente que matou aquele monte de pessoas em escala com os catarinenses. Lá tem uma informação judicial até esse momento de que o laudo técnico pericial apontou pane seca. Ok, eu fiz uma escala de um voo sem condições ou com riscos evidentes de que ele violando a regra. Ele poderia não
chegar ao destino, violando a regra que tinha que ter feito uma escala no meio do caminho. Qual é o nível, do ponto de vista dos parâmetros do direito, de responsabilidade nesse caso? Bom, primeiramente o responsável é o operador da aeronave, seria a tal Lamia. A dona do avião, o operador do avião. Entretanto, parece que essa companhia não tem condição de pagar nada, entendeu? E aí tem uma jurisprudência no Brasil que todo o fretador, o que é o fretador? Por exemplo, o Chapecoense foi lá e fretou o avião para levar os seus jogadores, mais os jornalistas, mais a equipe técnica e todo mundo. Então, existe solidariedade entre o fretador e o operador. Por quê? Ela que escolheu, é um erro em elegendo, ela escolheu a empresa errada. Entendeu? E os organizadores que participam deste negócio chamado futebol, Comebol, CBF, dentro dessa situação? Pelas informações que eu tenho, um avião só pode ser fretado, no caso ali, com autorização do Comebol e acho que também da CBF. Então, todos que autorizaram, e principalmente quem fretou e mais quem autorizou, ao meu ver, tem tem responsabilidade solidária. Com certeza a Chapecoense tem. Porque escolheu uma empresa. Por que escolhe uma empresa dessas? Escolhe porque normalmente ela é mais barata. Agora, a seleção argentina, inclusive, fez um voo um pouquinho antes, mais perigoso que esse ainda. Aí também tem uma outra coisa interessante, que no Brasil, eu não sei no mundo, mas no Brasil, as pessoas não dão muita importância para a geração de risco. Vão entrando em avião aí e nem sabe qual. Teve um caso também emblemático, foi dos Mamonas Assassinas. Sim. Quer dizer, o sujeito, vou lá porque essa empresa aqui é mais barata, tal, não sei o quê, e não sabe o que o mais barato significa em avião. A gente estava falando aqui do mercado de jatinhos executivos, de grandes locadoras nesse segmento, né? Eu acho o seguinte... Um risco gigantesco de você ter que analisar corretamente a relação preço-segurança. Por exemplo, se for locar um jato, eu vou pegar uma empresa boa. Não quero uma empresa mais barata. Se eu não puder pagar boa, eu prefiro ir de carro. Ou de ônibus. Diria a boa provocação. Nesse caso que a gente está falando do acidente de Chapecó, só para voltar aos princípios do direito aeronáutico que o senhor comentou com a gente. Nós temos uma empresa boliviana, sediada na Bolívia, uma companhia aérea, que saiu, que ia para o voo era para a Colômbia, contratada por brasileiros. Muda alguma coisa aí ou vale o Tratado de Montreal? Não, aí não muda. Precisa ver, como é um fretamento, precisa ver se estava no Tratado de Montreal. Mas não é Código Brasileiro de Aeronáutica. Provavelmente ou é Varsóvia, ou o Tratado de Varsóvia, ou de Montreal. Mas a grande questão prática é o seguinte, os brasileiros não têm aonde pegar esse dinheiro, a não ser através do Chapecó e da CBF ou do Comebol. Mas a CBF pode ser chamada a responder por parte disso. E o Comebol também. Por ação de regresso ou não? Não, eu acho que tem que ser na própria ação, porque você vai acionar a empresa, você poderia acionar a Lamia até aqui, mas vai acionar, mas não vai levar, porque não tem mais bens. Acabou. Que peso tem na discussão? Aliás, só um minuto. Você percebe o seguinte, como o barato sai caro, porque... você tem uma empresa que cai um avião, não tem mais bens nenhum. Que peso tem na discussão de mérito de um acidente aéreo a culpa do erro humano, de alguns casos que a gente pode falar aqui, do piloto? Veja só, o responsável, de qualquer forma, é o operador da aeronave, o dono da aeronave, o dono da empresa. Por quê? O piloto, normalmente 65% dos casos é erro de pilotagem, mas isso é irrelevante. Por quê? Quem escolheu aquele piloto, ou às vezes não treinou bem, entendeu? Enfim, tem umas circunstâncias. Então, é a teoria do erro em elegendo e em vigilando. E normalmente o acidente aéreo ele se dá por diversas circunstâncias. Estoura às vezes no piloto. Normalmente 65% das causas do acidente é do piloto. Entretanto, o acidente, às vezes, e normalmente começa nos escritórios da empresa, por falta de treinamento, por pressão, escalas sobrecarregadas, tal, vai estourar no mais fraco.
normalmente até por falta de treinamento. Tá, eu peguei o caso aqui para citar como exemplo da nossa curiosidade do leitor comum, mas para fazer a missão pública de levantar mais informações, o acidente aéreo envolvendo o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, o aluguel de jatinho particular, através de um pagava a despesa, como o senhor explicou, mas o jatinho era de outro, o ministro Teori Zavascki, que também tem, segundo as informações de laudo técnico, me parece que estão meio encaminhadas com um erro também de manobra, enfim, da decisão do piloto na hora de pousar, envolvem esses mesmos elementos que o senhor já comentou. Então, aí do caso do saudoso Teori Zavascki, é o seguinte, ali em Paraty só pode operar visual. E fizeram, esse comandante, pelo que diz, porque tudo fala, fizeram uma carta de voo por instrumento, o que é proibido. E eles faziam esse macete aí, não sei se faz ainda, chama uma carta fantasma, mandrake, entendeu? E aí tem uma certa pressão, o piloto quer servir o patrão, porque não vai perder o fim de semana e tal, e força a barra, e deu no que deu. Entendeu? Apesar do sistema aeroviário em escala comercial, das regras serem um objeto de segurança bastante rígido, com vários elementos, a gente está comentando aqui pelo menos de duas falhas. Uma, a questão dos valores de indenização de seguros, que a gente falou, sobre os danos de superfície. Agora, olhando para um outro horizonte. O senhor é piloto, a visão, e é especialista em direito na área. Que peso tem a questão humana nessas relações? Porque tem muita gente que sabe pilotar avião, aqui a gente forma vários o tempo inteiro, e o ser humano é meio autossuficiente, né? Ele já acha que tem domínio sobre tudo. Aí começa a fazer improvisos ou se acha o dono da razão e sobe e envolve, assim como no carro, dirigir embriagado, uma comparação bastante singular aqui, um risco em potencial contra terceiros em escala. Então, o problema é o seguinte, que o voar é muito bom, né? E há uma tendência de, assim, voar é muito bom e o ego dos pilotos é muito alto. E você tem dois tipos de piloto, o piloto ousado e o piloto velho. Mas você não tem um tipo de piloto, o que seja ousado e velho. Os ousados ficam pelo caminho. Então, se você quiser sobreviver na área, é melhor jogar fora o seu ego e cumprir as regras, né? Então, eu acho que é isso. Deixar a ousadia para o simulador. Deixa para lá. Porque eu já vou há 40 e poucos anos, felizmente estou vivo, não sou um piloto brilhante, mas estou vivo. Seu Sérgio, o simulador resolve tudo, já que eu mencionei ele? Sistema de aprendizado? Eu acho que sim. Nesses aviões grandes, né? Avião pequeno não tem simulador, né? Assim, claro. Tem simulador, sim, para voo de instrumento, mas os aviões grandes, os simuladores simulam todas as panes e foi muito bom, porque você economiza dinheiro e você economiza acidentes. Tiveram 2 casos da VASP, há um tempo atrás, que na época, aí, nos anos 68, 70, faziam simulação real. Por exemplo, saiu o instrutor com o aluno dele, lá no Butantã teve um Vicon, se não me engano, que caiu porque o comandante deu um monomotor para o aluno dele, o cara entendeu errado, cortou o motor bom e acabou uma coisa. Lá em Boa Vista também, ou em Manaus, um outro cargueiro da VASP, o comandante deu um monomotor para testar o copiloto e deu tudo errado, morreram. Então é muito bom o simulador. O caso do Legacy da Embraer, que derrubou um avião da Gol, foram colocadas 2 hipóteses, eu pedi para o senhor comentar as 2. Uma é do erro do desligamento do transponder, que é um mecanismo, uma ferramenta do avião, e o outro sobre o plano de voo, a função do controlador em relação ao plano de voo que ele passou para os pilotos americanos. Veja só, esse caso é emblemático. Na realidade, foi dada autorização para o avião americano de São José a Manaus no nível 370, 37 mil pés, tá? 11 mil metros, mais ou menos, de São José a Manaus. Quando teria que ter sido reto,
teria que ser sido dado pelos manuais do artigo do anexo 11 da ICAO, perna por perna. Então teria que ser de São José a Brasília, no nível 370, e depois de Brasília a Manaus, como se invertia o rumo, ia para noroeste, de São Paulo a Brasília no rumo praticamente nordeste. E como ia virar para noroeste, tinha que haver a alteração de nível de voo. Subir. Ele chegou em cima de Brasília e perguntou, Legacy tal, no nível 370. O controlador de Brasília falou, prossiga. Foi perceber que ele estava no nível errado somente 40 minutos depois. Aí o acidente já estava feito. E, para colaborar com isso, por um problema até de falta de conhecimento do avião, houve algum problema que os americanos desligaram acidentalmente o transponder, porque eles estavam preocupados em fazer uns cálculos e tal. E ainda um segundo azar, porque os acidentes aéreos eles se dão em cadeia. Começa com um problema aqui, são barreiras que vão caindo até chegar no acidente. Então, houve primeiro o erro crasso, que foi da autorização. Depois, passou para o Brasília, não perceberam que estava no nível errado. Eles estavam sendo vetorados por radar. Terceiro, o desligamento acidental do transponder. Por azar, o comandante Décio, naquele dia, pediu um nível mais alto, que coincidia com esse nível errado. Aí, o comandante Décio era do avião da Gol, que não teve culpa nenhuma nessa história. E aí, no último elo, para acabar, o seguinte, dada a tecnologia complexa dos instrumentos de navegação e a precisão deles, levou um contra o outro. Se fosse instrumentos menos sensíveis, eles teriam passado. Quer dizer, no fim, a tecnologia acabou causando, foi o elo final do... Agora, seu Sérgio, é uma regra básica fundamental você ter o plano de voo dividido por etapas. Trechos. É a exigência do anexo 11 da ICAO. Mas deram errado. E o fator humano aí treinado em São José dos Campos mandou direto. Então, consequentemente, é o seguinte, a Gol ela atuou muito bem nesse caso, ela fez acordo com todas as vítimas, não discutiu praticamente nada, fizeram acordos justos, né? Porque tinha uma cobertura de seguro boa, e ela tem todo o direito, eu acho que foi, de ir contra a União. Porque é a União que é responsável por esses do espaço aéreo, pelo controle do espaço aéreo. Redivisão de responsabilidade, no caso. Aí não é divisão. Redivisão no sentido de... Ela está cobrando regressivamente quem foi o causador, entendeu? Por que demora muito tempo, ou é a impressão que o leigo tem, pagamentos de indenizações e soluções de acidentes aéreos? Demora porque a justiça é demorada e também fica uma briga, quem quer pagar mais, menos, e principalmente porque a justiça é muito demorada no Brasil e às vezes é interessante para a companhia ou para quem é o réu a demora. Entendeu? O senhor assistiu o filme do piloto americano que virou herói para alguns e loucos para quem é companhia de seguro, que tomou a decisão, inclusive no filme, eles falam, é do Rio Hudson, né? É do Rio Hudson, que falam, tem a companhia aérea discutindo, inclusive ele passou por inquérito, discutindo que ele, tentando responsabilizado por ter tomado a decisão que salvou as vidas, enfim. Ele tomou a decisão correta ali, porque ele viu que não ia dar, entendeu? E rompeu até com a regra. Com a regra, porque às vezes a regra, entendeu? Nesse caso, a regra, a cartilha, a regra do jogo mandava fazer outra coisa. Não, mandava na ordem de checklist, tinha que ligar lá um compressor no final, e ele já ligou na hora. Mas era um piloto muito habilitado, era um piloto planador e um piloto de caça. Então, eles são os dois pilotos melhores que tem. Com todo respeito aos demais, ele tomou a decisão na hora, porque a gente, como piloto de planador, tem que voar sempre em emergência, e o piloto de caça está com muita velocidade. Então, ele tomou a decisão imediata, com intuição, e foi a correta, porque se ele prossegue, ele ia entrar no meio de Nova York.
e fez um grande pouso lá. Tá. Pequenos objetos, a gente fala aí de... Agora a discussão, infelizmente, do meio é discutir os usos de drone, né? No espaço aéreo, o urubu que pode entrar no motor, enfim. Pequenos objetos, tem a possibilidade de derrubar um avião? Aqueles bird strikes, eles dependem do avião. Tem na internet, aí tem um filminho aí de um urubu que entrou dentro de um avião bimotor. Sim. E faz um estrago, pode até derrubar, mas o estrago é feio. Se entrar na turbina, pode parar a turbina. Mas um bimotor, ele tem condição, se tiver tudo correto, relação peso-carga, de andar com um motor só. Dá, sim, sim. Ele tem? Agora, depende... Tem condições disso? Sim, mas às vezes, por exemplo, imagine um bimotor com um piloto só, que é possível, o piloto receber um choque frontal de um urubu. Ele pode morrer, ele não pilota mais. Teve até um avião de caça uma vez que o comandante ficou cego até. Ele conseguiu pousar, mas um avião de caça, o urubu passou. Porque você pega 5 quilos, pega o peso dele versus a velocidade do coisa, é um impacto brutal. Vira uma bala. Uma bala. Aviões agrícolas, sinalização e linhões. Qual a preocupação disso em relação à questão de segurança? Olha, o que acontece é o seguinte... É muito importante os linhões estarem sinalizados, porque o piloto agrícola que está fazendo pulverização, ele não vê o fio. Então, se não tiver aquelas balizas, ele entra no fio. Teve, acho que no ano passado, em Botucatu, um piloto agrícola entrou num fio da CPFL, né? Sim. E morreu. Entendeu? Pela legislação aeronáutica, na zona de proteção do aeródromo, é necessária a sinalização, senão há violação de normas. Entretanto, mesmo, a meu ver, a teoria, a meu ver, mesmo fora da zona de proteção, se a companhia, a CPFL, escolhe uma fazenda para passar a linha, e ali é plausível de pulverização agrícola. E se houver alguma batida, ela objetivamente é responsável porque ela passou por aquela fazenda, porque é mais conveniente para ela no encurtamento da linha. Então, a meu ver, qualquer avião que entrar num fio de alta tensão pode acionar a companhia de energia elétrica. Senhor Sérgio Roberto Alonso, tem uma série de curiosidades, a gente ficou explorando o senhor aqui fora do ar para gravar. Prazer. Muito obrigado de ter contribuído conosco. Se tiver mais alguma questão, enfim, que seja importante o senhor comentar, que a gente não tenha colocado aqui em questão, fique à vontade. Não, eu acho o seguinte, eu agradeço a oportunidade, espero que eu tenha, vamos dizer, colaborado. Só faltou uma coisa que a gente não colocou, o problema de cargas, as cargas vivas. Muito bom. Entendeu? Elas também... Limite de peso. O senhor está falando só de limite de peso ou de cargas vivas? Eu tive 2 casos. Um de 80 vacas que vieram dos Estados Unidos e houve uma despressurização a bordo, e outra de perda de embriões. E o Tribunal de São Paulo fixou o seguinte, a responsabilidade do transportador aéreo por cargas é maior do que por pessoas, porque a carga viva não sabe se defender. Então... o Tribunal de São Paulo estabeleceu o seguinte, a responsabilidade, no caso de bovinos, estabeleceu que a companhia aérea é responsável pelos danos emergentes, quer dizer, a perda dos bovinos, mais os lucros cessantes, compreendido, no caso, transferência de embriões, leite, por um período de 5 anos, que é o período reprodutivo de um animal bovino. E também, no caso dos embriões que extraviaram, eram de primeira qualidade, o tribunal mandou pagar 200 bezerros entre machos e fêmeas que seriam a produção daqueles embriões. Então, logo, quem perdeu cargas, seja carga viva, seja carga, outro tipo de carga, uma máquina e tal, tem direito a cobrar os lucros cessantes, porque muitas vezes você tem o seguro
do objeto, mas não do lucro cessante. Mas que loucura essa discussão. As pessoas valem menos que o embrião do boi, com todo o respeito aqui, não vou fazer filosofia disso. Não, mas se pegar a projeção da dúvida que a gente comentou aqui, de um jovem que vai receber pouco pelo seguro reta, mas ele tem um potencial gigantesco, ele pode ser um craque, por exemplo, virar um Neymar da vida. Então, aí no embrião se considera e na vida humana não? Exatamente, é porque aqueles embriões... É uma distorção do sistema, porque aqueles embriões eles foram colocados como embriões de primeira qualidade. Então, eu não me lembro muito bem da coisa, mas acho que cada bezerro proveniente daquilo foi em torno de 10 mil dólares. É claro que quem domina direito está nos ouvindo já está falando, o jornalista está provocando Não, mas acho que está bom, está correto. Com dado real, mas o embrião já está lá consolidado que ele teria materialmente a possibilidade de gerar essa riqueza. Que gera essa riqueza. Mas eu concordo. Como que se faria? Eu concordo com o que você disse. Para você acabar com essa distorção, teria que ser feito assim, que nem se faz nos Estados Unidos. Uma coisa é o valor do objeto, da carga, ou da pessoa, do lucro cessante daquela pessoa. E outro valor como danos punitivos pela perda da pessoa em si, mas com valores mais altos. Quer dizer, uma pessoa que ganha um jovem, uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, não pode ganhar menos do que uma que ganha 50. Ela não pode valer menos. Então, nos danos punitivos, eu acho que nós deveríamos caminhar para isso. A indenização igual, entendeu? Entendi. E alta. E também mais os lucros cessantes. Para finalizar, a última informação que o Sérgio está passando aqui, se você achava que na área de transporte, por exemplo, a gente é um grande exportador, o maior do mundo em carne, que só ia o boi cortado, tem carne viva vindo por cima. Cavalos, entendeu? E raça pura, caríssimos. Então, estão vindo por cima e não pelo mar. Muito obrigado por ter conversado conosco. Eu agradeço e espero que eu tenha colaborado com as pessoas. Nós conversamos com o Sérgio Roberto Alonso. Esse vídeo fica integral na internet, no YouTube, para que você possa acompanhar também fora da nossa grade de programação, caso você não tenha tido a sorte de participar deste ótimo debate. Eu aprendi muito com ele. Até o nosso próximo encontro.